Olá, boa noite. Pesquisa Ibope mostra Bolsonaro estável com 28% das intenções de voto e Haddad subindo para 22%. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Nas simulações de segundo turno, Jair Bolsonaro perde dos principais adversários e empata com Marina Silva. O Ibope divulgou agora há pouco uma nova pesquisa com a intenção de voto para presidente. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, manteve a mesma pontuação do último levantamento. Atrás dele vem o candidato do PT, Fernando Haddad. No levantamento do último dia 18, Jair Bolsonaro estava com 28 pontos. No de hoje, manteve a mesma pontuação. Fernando Haddad tinha 19% e agora subiu para 22%. Ciro Gomes aparece com 11% nas duas últimas pesquisas. Geraldo Alckmin tinha 7% e agora tem 8%. Marina Silva estava com 6% e agora aparece com 5%. João Amoedo tem 3%. Álvaro Dias e Henrique Meirelles têm 2%. Guilherme Boulos aparece com 1 ponto. Cabo Daciolo, Vera Lúcia, João Goulart Filho e Emael não pontuaram. Brancos e nulos somavam 14% e agora são 12%. Não sabiam ou não responderam eram 7% e agora são 6%. O Ibope ouviu 2.506 pessoas em 178 cidades no sábado e no domingo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E para analisar esses números, nós vamos falar agora com a repórter Luísa Moraes, que está com o cientista político e especialista em pesquisas eleitorais, Carlos Magnanelli. Então, boa noite, Luísa. Como o nosso convidado, cientista político, analisa e o que ele acha desses números mais recentes, Luísa? Boa noite, Joyce. Boa noite a todos. É grande a expectativa do eleitor nesse período de contagem regressiva. Faltam menos de 2 semanas para as eleições. E eu pergunto, então, para o Carlos, boa noite. Eu queria que você explicasse para quem está em casa se é o que o Dimas fala, não é? Que cada momento a gente pode ter uma mudança, ou se já dá para sacramentar que essa pesquisa, ela retrata o que a gente vai ter no primeiro turno das eleições, no dia 7 de outubro. Qual é a tua opinião a respeito? Boa noite. Boa noite. Esse ano eu faço 44 anos de estudos em campanhas eleitorais. E o que nós temos visto é que os últimos 15 dias caminham para uma sedimentação de números. Ou seja, o que o Dimas falou, há uma tendência de que isso se cristalize. Mas em política, novamente, como disse o Dimas, e Magalhães Pinto já dizia, né, é como nuvem. Você olha, está de um jeito, você abaixa o olho e levanta, está de outro. Mas eu acredito que se não houver nenhuma queda de torres gêmeas, nós tenhamos realmente esse caminho a ser consolidado e sedimentado para a disputa do segundo turno. Muito obrigada. A gente volta daqui a pouquinho, então, com vocês aí no estúdio, por enquanto, Joyce. Ok, Luísa, nosso cientista político Carlos Magnanelli. Um dos recortes feitos pelo Ibope destaca a atuação dos 2 candidatos que lideram nas pesquisas nos estados. E os dados foram colhidos entre o dia 17 e 21 deste mês. Jair Bolsonaro, do PSL, lidera a corrida presidencial em 13 estados, como a gente mostra aqui no telão, que incluem os 3 maiores colégios eleitorais: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E Fernando Haddad, do PT, lidera em 7 estados, entre eles Bahia e Pernambuco, de acordo com a pesquisa do Ibope. E eu peço, então, novamente ao nosso entrevistado, Carlos Magnanelli, para que ele analise esse recorte da pesquisa Ibope em relação aos estados e a distribuição dos votos de acordo com o eleitor de cada estado. Nós temos, se lembrarmos da última campanha presidencial, nós tínhamos um recorte bem parecido. Havia o azul e o vermelho, quando nós fizemos o recorte do mapa brasileiro, e ficou praticamente no que está aparecendo aí. O que há hoje é uma tendência do tal voto útil, e o que eu chamo de voto envergonhado. E isso é uma questão que nós temos que tomar muito cuidado. Quanto à questão das mulheres, que o Dimas levantou, eu participei das campanhas do Obama nos Estados Unidos e do Trump, e numa das campanhas do Obama o grande problema era as mulheres negras e os latinos, e que estavam indecisos ainda em quem votar. E todo o esforço da campanha foi feito nesse sentido na última semana, e Obama foi reeleito. Então temos que ficar atento também a esse dado que
foi levantado das 40% de mulheres que ainda não definiram o voto ou estão com o voto envergonhado. É isso. Carlos Moianelli. E ainda nessa edição, nós voltaremos a falar com o cientista político Carlos Moianelli sobre a rejeição e a previsão de segundo turno. Sem dúvida, sem dúvida. E agora nós voltamos a falar sobre a corrida eleitoral. No levantamento de hoje, o Ibope também divulgou a projeção do segundo turno. E eu vou falar com a Luísa agora novamente sobre as eleições. Luísa, quantos cenários foram divulgados pela pesquisa? Joyce, o Ibope fez a simulação de 4 cenários para o segundo turno, todos eles com o candidato Jair Bolsonaro, que é o líder nas pesquisas. No levantamento anterior, ele empatava com 3 adversários e só vencia de Marina Silva, candidata da Rede. Agora os resultados são um pouco diferentes. Vamos aos números de um possível segundo turno. No levantamento do último dia 18, Bolsonaro e Fernando Haddad estavam empatados com 40%. Na pesquisa de hoje, Haddad venceria Bolsonaro com 43% contra 37%. Brancos e nulos eram 15% e mantiveram a mesma pontuação. Contra Ciro Gomes, o candidato do PDT passou de 40% para 46%. Bolsonaro foi de 39% para 35%. Brancos e nulos somam 15% nos 2 levantamentos. No embate entre Alckmin e Bolsonaro, os 2 estavam empatados com 38%. Se o segundo turno fosse hoje, o tucano venceria com 41% contra 36% de Bolsonaro. O cenário contra a Marina Silva era o único em que Bolsonaro ganharia, 41% contra 36%. No levantamento de hoje, eles estão empatados com 39%. Bom, vamos ouvir a opinião agora do Carlos para saber como é que você analisa esses números. A gente pode dizer que agora o candidato Jair Bolsonaro perde ou não? Nós temos algumas variáveis que temos que levar em consideração. Primeiro, Bolsonaro não está fazendo campanha eleitoral. Bolsonaro está deitado numa cama de hospital e a campanha é só pela internet, nem pela televisão, porque ele tem muito pouco tempo também. Então, ele não está fazendo campanha e os outros todos estão fazendo campanha, estão correndo as capitais, correndo as principais cidades do país. Então, essa variável vai ter que ser considerada. No segundo turno, zera tudo, começa tudo do zero. Os 2 vão ter o mesmo tempo de televisão para defender as suas ideias e os seus programas. Então, o que vai acontecer no segundo turno ainda é uma incógnita. Normalmente, quem ganhava no primeiro turno, já saía ganhando no segundo. Essa eleição é bem atípica. Não sei se vai confirmar essa tendência de todas as eleições que nós estudamos até hoje, de que quem saía na frente no primeiro turno para o segundo turno vencia a eleição. Essa campanha, por ser uma campanha atípica, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta falando sobre rejeição. Joyce, com vocês no estúdio. Obrigada, Luísa. Bom, são várias as simulações, mas o que o professor destacou é realmente interessante. Seria inédito um candidato que ganhar no primeiro turno, perder no segundo, não? Olha, eu acho que o mais importante que ele falou é que nessa eleição nenhuma estatística histórica se repete ou dá qualquer pista do que pode ser, né? Tudo é novo. Por exemplo, esperava-se que a propaganda de televisão seria definitiva para o Geraldo Alckmin, porque tinha metade do tempo e tal, e nada disso se confirmou, né? Então, a gente está aprendendo a dirigir, a pilotar esse avião enquanto ele está voando, né? Eu chego a concordar com o professor, porque quando acaba o primeiro turno, né, zero o jogo completamente. Exato. E se a televisão não fez efeito no primeiro turno, vai fazer no segundo, porque agora é de igual para igual, né? O Jair Bolsonaro deu hoje uma entrevista para o Augusto Nunes na Jovem Pan, dizendo que vai sair do hospital, mas que não vai sair do hospital no final da semana, mas não vai poder ir para a rua de jeito nenhum, porque não pode sofrer nenhuma, enfim, adversidade, né? O que isso vai significar? Será que ele recupera a força nas redes sociais? Tem tanta pergunta ainda sem resposta, né, Dimas? Uma nova campanha, literalmente, né? O segundo turno, uma nova corrida. A gente procura fugir do lugar comum. Sim. Vocês são jornalistas, sabem disso, mas tem coisas que são verdadeiras e não dá como fugir. Por exemplo, segundo turno é outra eleição. Isso todo mundo fala, mas é uma verdade. É uma verdade. Por quê? Porque tempos iguais. E nessa situação se aplica mais ainda, né? A última eleição que houve uma tantos candidatos foi em 89,
quando o Collor ganhou. Foi para o segundo turno, todo mundo se lembra, que foi o Lula e o Collor. Para ir para o segundo turno foi o Brizola raspando com o Lula. No segundo turno foi uma outra eleição, definindo os debates, mas naquela época não tinha rede social, não tinha essa discussão, não tinha internet. Enfim, então uma outra eleição. Agora, também essa pesquisa mostra que não dá para você ficar falando vote em mim para derrotar o outro, porque aí mostra que todos que vão para o segundo turno têm chance de ganhar. Do Bolsonaro, que é o primeiro colocado hoje. Se tivesse pesquisado contra o Haddad ou com outro, mostraria outros cenários, mas estão falando do Bolsonaro. Porque muitos candidatos votam em mim que eu derroto o Bolsonaro. Aí está mostrando que vários podem derrotar. Ou não, porque lembrou o professor, o cientista, ele está fora da disputa nesse momento. Segundo turno, tempos iguais, momentos iguais. E segundo turno, não tem liderança indicar em quem vota. Daí o eleitor olha e vai definir por si próprio, mais por rejeição do que por apoiamento. Porque segundo turno você vota por exclusão. Então é cedo, mas vamos prestar atenção nas pesquisas que virão essa semana ainda. O certo é que vivemos e teremos, né, mais para frente no segundo turno, uma eleição atípica em todos os aspectos. Eu me recuso a entrar em qualquer bolão, em qualquer coisa, assim, nada funciona, nada funciona. Está pior que Mega Sena esse negócio, trem. Tá mesmo. Olha só, em instantes, os índices de rejeição na nova pesquisa Ibope. E no levantamento de hoje, o Ibope também mediu o índice de rejeição dos candidatos à presidência. Nós vamos falar com a repórter Luísa Moraes, mais uma vez. E, Luísa, qual foi o candidato que teve a maior alta no índice de rejeição? Joyce, a rejeição ao candidato Jair Bolsonaro cresceu 4%. Os demais oscilaram em 1%. Vamos conferir os resultados. O índice de rejeição de Bolsonaro passou de 42% para 46%. Haddad tinha 29%, agora tem 30%. Marina Silva passou de 26% para 25%. Geraldo Alckmin manteve 20% nos dois levantamentos. Ciro Gomes tinha 19% e caiu para 18%. Henrique Meirelles, Cabo Daciolo, José Maria Imael e Guilherme Boulos têm 11% de rejeição. Vera Lúcia aparece com 10%. Álvaro Dias, João Amoedo e João Goulart Filho têm 9% de rejeição. Nas duas últimas pesquisas, 2% disseram que votariam em qualquer um. 9% não sabiam ou não responderam. Hoje são 7%. Vou escutar. Bom, a que você atribui esses resultados, Carlos? Olha, se nós olharmos direitinho, a variação é muito pequena, porque não foi colocado, inclusive, os argumentos de voto. Esses argumentos de voto, no segundo turno, principalmente, é que vão delimitar essa rejeição. Como você tem hoje posições bem fixadas, dos dois principais candidatos, principalmente, nós teríamos que medir depois a rejeição dos outros candidatos para onde vão. E isso só no segundo turno que nós vamos ter certeza. Qualquer coisa agora é uma especulação, é uma bola de cristal e que pode não se confirmar. Então, o que nós temos hoje? Uma rejeição estagnada, porque pelos números apresentados ela está estagnada, não há um grande aumento em nenhum dos dois principais candidatos, aliás, em nenhum deles. E o que vai ter que ser medido é na entrada do segundo turno. Como é que esses argumentos do voto, esses argumentos que vão ser usados para captar o voto, serão usados. E isso vai refletir, com certeza, nessa rejeição. Os indecisos também vão ter um peso grande. Eu volto ao assunto que a gente conversou lá no primeiro bloco, que o Dimas fez referência, você comentou. 40 milhões de mulheres não definiram o voto. Elas vão ser decisivas nesse momento, no segundo turno? Não tenha dúvida, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. E no segundo turno, tenha certeza, tanto um candidato quanto o outro vai ter um discurso mais ameno, vai ter um discurso levando uma conciliação de forças políticas, e no segundo turno, o Dimas lembrou bem também, ajuntamento dos partidos políticos que vão apoiar esse ou aquele candidato é que vai definir também a tendência do voto para esse ou para aquele candidato. Então, no segundo turno, você vai ter uma nova coligação de partidos que vão se juntar com um dos dois, e é nessa junção que você vai poder definir quem realmente vai ser o presidente da República do Brasil. Muito obrigada pela tua participação no Jornal da Cultura e até uma próxima. Joyce, com vocês. Obrigada Luísa, obrigada Carlos Bonelli.
pelas informações, Dimas. Então, você pontuou muito, né, do que a gente conversou agora, e a questão dos índices de rejeição, o peso fica muito maior agora no segundo turno. Sim, mas a questão no segundo turno é voto de exclusão. No primeiro turno você vota quem você quer votar. Vou votar no Pedro, no Paulo, Joaquim, enfim. No segundo turno você não vota, eu não quero votar nesse, vou votar no outro para ganhar desse. Agora, como disse o nosso cientista, e todo mundo sabe, no segundo turno os candidatos que vão para o segundo turno já começam a pensar como diminuir a rejeição. E é natural que haja um crescimento. Você cresce na pesquisa, cresce a tua rejeição. Cresce a rejeição evidente. automaticamente. Alguém pergunta, mas tem uma pessoa que tem pouquinho voto e não tem rejeição? É porque não tem voto, nesse momento. Então, os candidatos já... Quem está mais no campo mais à esquerda começa a acenar para o centro, conversar com o mercado. Quem está mais à direita começa a discutir questão de gênero, falar que não é bem assim, bem assado. O certo é que haverá cartas para tudo quanto é lado. Não é só o presidente Temer que manda carta. Você lembra que ele mandou carta para o presidente Dilma? Agora os candidatos vão mandar carta à nação brasileira. Os que passaram do segundo turno vão mandar carta. Seja que lado for. Os que estão pontuando agora já sinalizaram que vão enviar uma carta. Um sinalizando respeitar o mercado, os contratos, e também buscar convergências. E o outro, também uma carta dizendo que respeita a diferença, a diversidade. Então, isso vai acontecer para diminuir a rejeição. Isso vai ser no segundo turno, mas vai começar agora. São os primeiros passos dessa nova corrida do segundo turno, não? Não, a gente está vendo, cada dia é um episódio desse seriado de TV, né? Queria falar sobre a rejeição do Bolsonaro. Certamente tem dois fatos aí que podem ter contribuído para essa alta. Primeiro, a confusão em torno da CPMF, né? Que o economista dele, o Paulo Guedes, acabou criando num encontro fechado. Depois ele apareceu, falou um pouquinho aqui e ali, tem cancelado todas as aparições públicas dele, né? Isso só gera mais ruído, né? Quanto mais os candidatos e os seus assessores falarem, esclarecerem, forem transparentes, talvez fosse até melhor para combater a rejeição, mas quanto mais ele se esconde e menos nega tratar abertamente, publicamente, aquilo que tem uma ligação direta com a vida das pessoas, mais difícil deve ficar. Então, primeiro essa questão. E a segunda, um vídeo que o candidato PSL divulgou, questionando as urnas eletrônicas, dizendo que se ele não vencesse ia ser fraude, quer dizer, levantou várias questões sobre um instrumento da urna eletrônica que vem sendo questionado, tem muita gente aí que questiona, mas o próprio Bolsonaro foi eleito 5 vezes pela urna eletrônica, né? Então, quer dizer, já é um instituto, a urna eletrônica já é um mecanismo que está mais do que comprovado. Nada é infalível na vida, né? Sim. Mas esses dois fatos que são os mais recentes certamente contribuíram para isso.